Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico do nosso canal Jaboque Vamos Orar. E neste estudo bíblico nós veremos sobre um encontro maravilhoso e tiraremos algumas dúvidas sobre a divisão do reino de Israel e o que esta divisão afetou no relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Desde já, que o Senhor te abençoe através desse estudo. Se gostou, compartilhe e se inscreva, não se esqueça, e vamos avinhetar. O tema do nosso estudo de hoje é Encontro com o Mestre. E esse encontro gera confrontação e transformação. Sabe quem que nós vamos estudar? A mulher samaritana. Como nós temos a aprender com esta mulher e com este encontro? O nosso estudo está em João, no capítulo 4, verso de 1 a 30. Nós vamos iniciar vendo como nosso texto base, João capítulo 4, verso 10, que diz assim: João respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Oh, aleluias! Olha quem que nós vamos ver, olha o que nós vamos estudar. Vamos ver João no capítulo 1, o verso 3 a 4, que diz assim: deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Sabe quem é? É Jesus. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Mas por que era necessário ele atravessar por Samaria? Sabe por quê? Porque havia pessoas que precisavam conhecer a Cristo, que esperavam verdadeiramente pelo Messias. Havia muito sofrimento e havia tristeza naquela cidade. Vamos ver o que diz Isaías no capítulo 25, verso 4, diz assim: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Olha que lindo que Jesus fala para nós nesse momento. Jesus é refúgio, mas Jesus, ele está atento à necessidade. Ele está atento aos seus filhos, aqueles que o amam. Sabe o que diz o Salmo 139, o verso 4? Diz justamente o seguinte: porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Como nós não podemos servir um Deus tão maravilhoso que está atento às nossas necessidades? Vamos ver Hebreus no capítulo 4, verso 13, fala assim: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, não há nada oculto diante de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Jesus, ele tem uma função. Ele sai da Judeia, ele vai para a Galileia e, vendo a necessidade daquele povo, ele para em Samaria. Havia esta necessidade. Jesus não ignora a necessidade de ninguém. Lá na cidade de Sicar. Sicar é uma cidade que foi dada para José pelo seu pai Jacó. É muito interessante como Deus respeita essa função de herança. Enquanto Jacó morava lá, Jacó, ele abriu, ele cavou poços para tirar água para ele e todos aqueles que estavam, ao seu arredor. Nós vemos que Jesus demonstrava a sua humanidade. Sabe aonde? Quando João relata que Jesus estava cansado, com sede e com fome. Olha que Deus tremendo! Seus discípulos foram comprar comida e ele se assentou no poço. Fica evidente que a real necessidade daquele povo era de receber as boas novas lá no poço, feito por mãos de homem. E quando aquela mulher
estranha. Vamos ver João 4:7? Olha que lindo, como dá para a gente entender. Dá-me um pouco de água para beber? Foi a pergunta que Jesus fez quando aquela mulher estava lá pegando água. Fica uma pergunta que não quer calar. Por que aquela mulher, ao meio-dia, sol quente, sozinha, estava lá pegando água? Cadê o povo daquela região? Aquelas mulheres, elas costumavam pegar água somente ou no período de manhã cedo ou no período mais à tarde. Mas é uma resposta que vamos ter depois, olha só. Logo aquela mulher, ela traz uma questão muito interessante. João 4:9 fala justamente o seguinte: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Dá para entender o tom dela, o assombro dela? Como tu és judeu? Na época do rei Salomão, nós vamos entender essa dificuldade, por que a mulher pergunta aquilo. Na época do rei Salomão, o reino de Israel era formado por 12 tribos. Salomão, ele se casa com várias mulheres, algumas idólatras. Para agradar essas mulheres, Salomão, mesmo indo contra a vontade de Deus e sabendo que iria desagradar a Deus, ele constrói ídolos pagãos para que elas fossem adorar. E muitas das vezes ele foi também. Olha como Deus mostra pra gente como o homem é imperfeito. E com isso ele desagradou muito a Deus. Salomão, ele tinha um império muito grande, um império muito luxuoso. E alguém tinha que pagar as contas, né? As contas não se pagam por si só. Salomão sobrecarregou o povo com altas e altas taxas de imposto. Quando o filho dele, Roboão, assumiu o trono, o povo veio pedir a ele para que diminuísse as taxas. O povo estava liderado por Jeroboão. Você acha que Salomão, ele diminuiu? Roboão, perdão, ele diminuiu? Não. Ele não aceitou. Ele foi se consultar com os mais velhos falaram, faça isso. Mas ele foi se consultar com os mais jovens falaram, faça isso não, ao contrário. E ele seguiu o conselho dos mais jovens. E ele disse para Jeroboão e para aquele povo que estava junto, ao invés de diminuir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Sabe o que Jeroboão fez com essa resposta? Ele convidou o povo para deixarem de servir os descendentes do rei Davi. Jeroboão ficou com 10 tribos, chamado Reino do Norte, representado por Israel, e Roboão, o filho de Salomão, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, que se tornou o Reino do Sul. Jeroboão ficou preocupado com aquela divisão. Jeroboão, ele tinha uma preocupação porque ele falava assim, poxa, peraí, se o povo for para Jerusalém adorar a Deus, o Deus Altíssimo, eu tô frito. Vamos ver, 1 Reis, no capítulo 12, verso 26 a 29. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele pegou e colocou um em Betel e colocou o outro em Dan. Vamos ver o que diz 1 Reis 12:31, porque ele tinha uma preocupação. Ele avisou o povo que subir para Jerusalém nada. Olha aí, 12:31. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ele fez totalmente oposto ao que Deus ordenara fazer. E sabe qual foi a capital da onde ele governava? Samaria.
tanto o povo de Israel como o povo de Judá foram pecando cada vez mais. O que vocês acham que o Senhor estava sentindo? Vamos ver Isaías 42:8. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha, Deus é tremendo, Deus não deixa ser escarnecido. Olha Isaías 42:25 que diz: por isso derramou sobre eles, Deus derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Sabe o que aconteceu? Israel foi levado cativo para a Síria e nunca mais foram reconhecidos pelos judeus com uma identidade religiosa clara. E Judá, que também estava pecando contra o Senhor. Mais tarde, Judá foi levado cativo para a Babilônia. Mas aconteceu uma coisa, 70 anos depois, Judá retorna para Jerusalém. Já aquelas 10 tribos, elas foram dispersas e misturadas com outros povos. Por isso que os judeus discriminavam os samaritanos. Porque os samaritanos, eles estavam envolvidos com idolatria, eram povos misturados. E os samaritanos não gostavam dos judeus, porque eles achavam que os judeus eram um povo que se achava assim totalmente fora de servir o Deus que eles tinham aprendido a servir. Mas também tinha outra coisa, era costume dos judeus não se dirigirem às mulheres, e muito menos aos samaritanos. Só que Deus, ele trabalha na história. E quando você vê aquela pergunta da mulher que está em João 4:9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Deu para você entender o porquê que esta mulher fez esta pergunta? Mas Jesus, ele não estava preocupado com convenções, com regras, com religiosidades, não. Jesus, ele tinha uma missão, é falar do reino de Deus. Nós, como igreja, nós temos uma missão, que é justamente essa, falar do reino de Deus. Vamos ver João, no capítulo 4, verso 10, diz assim: Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus é o dom de Deus, Jesus é a salvação, ele é a porta, ele é o caminho e ele é o perdão dos nossos pecados. É ele que é o perdão e a solução para a humanidade. Vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15, diz assim: graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Oh, aleluias! Porque Deus, ele precisava salvar e transformar a humanidade que estava entregue a seus desejos, aos seus prazeres. Deus precisou, e olha que lindo, graças a Deus por nos ter oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Indescritível dom é do nosso Messias, é do nosso Jesus que Paulo está falando. Vamos ver Efésios 2, 4 e 5, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É pela graça sois salvos. Vamos ver Efésios 2 e 8. Porquanto pela graça sois salvos. A graça, ela é o dom, ela é um favor que eu não mereço, que você não merece. E essa salvação é por meio da fé, é de nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, de nós recebermos Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, é pela graça. Mas aí a gente vê assim, é por meio da fé, isto não vem de vós, isto é dom
de Deus, lembra que Jesus falou, se você conhecesse o dom de Deus, você não perderia tempo. Vamos ver João 7, 37 e 38, diz assim, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, choro, se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. O que tem fluído do seu interior? Fica uma boa pergunta, fica uma questão para você pensar. Será que tem fluído dúvida? Será que tem fluído murmuração? Será que tem fluído coisas que contradizem a fé que você professa? Veja só, Jesus está falando de coisas espirituais para aquela mulher. Olha o que aquela mulher faz. João 4, de 11 a 13. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água. O poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe, quem beber desta água, da água lá do poço de Jacó, terá sede outra vez. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 2 e 14, para a gente entender essa parte. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Por isso que aquela mulher fala, eu não estou vendo nada na tua mão para você tirar água. Como que você vai tirar água para você beber? Mas olha o que diz João, capítulo 4 e o verso 12, a parte B do versículo. Acaso, aquela mulher ainda perguntou, tu és maior que nosso pai Jacó? Ela não conhecia, ela estava imergida na sua religiosidade, mas ela tinha um coração sincero. Olha que diz Hebreus 3 e 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Olha quantas vezes nós falamos sobre Moisés nos estudos. Pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. O Criador, ele possui mais honra do que a criatura. É justamente isso que o autor de Hebreus está querendo falar. E ele é mais digno de honra do que Moisés. Mas aquele povo, eles idolatravam até, porque não dizer a Moisés. Mas vamos ver o que Jesus fala em Mateus 12, 42. Diz assim, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Aquela mulher, ela estava se encontrando com alguém que era maior que Moisés, com alguém que era maior do que Salomão. E quando Jesus fala, ei, vocês não creem, vai ter alguém que vai se levantar contra vocês em juízo. Olha o que Jesus diz para Tomé. Vamos ver João 14, 6, diz assim, assegurou-lhe Jesus. Olha o que Jesus fala. Eu sou o caminho, Jesus está falando dele, eu sou a verdade, Jesus está falando que ele é a verdade, é o caminho que conduz ao céu, é a verdade que te tira do caminho que te leva para o inferno, e ele é a vida. E ninguém, Jesus fala, vai ao Pai, vai a Deus, se não for pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que ele é a ponte que te liga até Deus. Ele é o caminho. É o próprio Jesus que fala. Vamos ver João 10, 9, o que Jesus está falando dele? Porque lembra que ela perguntou se ele era maior do que Jacó? Olha que interessante. Então, João 14, 6 fala assim, assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, e ele vai confirmar isso. Olha no João 19, eu sou a porta, eu sou a.
Ele não falou que existia outra. Ele falou que a porta é ele. E olha que interessante. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. É qualquer pessoa que aceitar, qualquer pessoa que crer será salva. E olha ainda, entrará e sairá e encontrará pastagem. Glória a Deus. Sabe o que é pastagem? É alimento, encontra vida, encontra sustento. Vamos ver João 4,14. Diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Sabia que um dos símbolos do Espírito Santo é água? Olha que coisa linda que Deus tem para você e você não está atentando ainda. Vamos ver Romanos 6:23? Estamos falando de vida eterna, de caminho para essa vida eterna. Então, Romanos 6:23 fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra que eu falei? O dom de Deus é Jesus? João 11:25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Vemos que nesse momento tem tanta gente preocupada em morrer, tem tanta gente assim apavorada, mas olha a segurança daquele que está em Jesus. Mesmo que morra, viverá vida eterna. Vamos ver Apocalipse 21:6, que diz assim: disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Glória a Deus, é graça. João 1:15 diz o seguinte: a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Olha, ela ainda estava numa interpretação sem ser espiritual. Ela ainda não tinha seus olhos abertos. Mas quando Jesus trouxe o oculto e o escondido, sabe o que aconteceu? Vamos deixar para o próximo estudo. Eu só quero aproveitar um pouquinho antes de eu terminar, até cumprindo algo que o Senhor falou para mim neste dia. Jesus, ele falou para mim que há dois tipos de crente nesse momento. Há aquele que quer mais dele, quer mais da presença dele, quer mais intimidade com ele, e aqueles que querem viver na superficialidade, até mesmo vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso foi o próprio Jesus que trouxe para mim. E eu quero te perguntar, que tipo de crente você é? Será que você quer mais profundidade na presença de Cristo? Ou será que você quer mais superficialidade? E não se esqueça, nosso próximo vídeo é a continuação do encontro maravilhoso, aonde teve confrontação e transformação. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Jesus te abençoe.